O Pode Peregrinar está no ar. Eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade e Obra de Maria, e eu já peço para você, apertem os cintos, prepare o lencinho, porque aqui você sabe, é com o coração, é com a alma, porque não é apenas uma viagem, é mais que uma viagem, é um encontro com Deus. Eu vou receber com muita alegria no Pode Peregrinar de hoje um missionário, sacerdote da comunidade Canção Nova, Padre William Guimarães. Fica conosco, porque vai ser demais. Padre, seja muito bem-vindo ao Pode Peregrinar. É uma alegria muito grande recebê-lo. Lhe conheci ainda quando era seminarista. Estávamos em missão no grupo de oração aqui em Cachoeira e é muito bom receber o senhor aqui como sacerdote para partilhar, testemunhar tudo que o senhor já viveu nessas experiências de peregrinação. Bem-vindo. Obrigado. Alegria para mim também. Uma parceria que deu certo, né? Verdade. Canção Nova, Obra de Maria. Ainda como seminarista, hoje como padre, poder estar de novo com você aqui e com esse povo maravilhoso que nos acompanha. É uma bênção muito grande. Agradeço o convite, a confiança e a oportunidade também de poder dividir essa história que eu digo que ela não é só minha. Ela pertence à Canção Nova, à Obra de Maria, ao povo, à igreja e, é claro, poder misturá-la também com a experiência dos lugares santos, eu acho que dá uma eficácia ainda maior. Padre, quantas vezes o senhor já peregrinou conosco? Como padre, 2 vezes. No meu primeiro ano de padre, tive uma peregrinação para Portugal, Itália e Terra Santa, que foi muito especial, né? Um grupo muito grande, minha primeira experiência como padre. E depois, agora, recentemente, no ano passado, fizemos santuários marianos. Portugal, Espanha e França, junto com o diácono Nelsinho e a Márcia Corrêa. E ainda quando eu era candidato à Canção Nova, há quase 20 anos atrás, antes de ingressar, foi a minha primeira peregrinação com a Obra de Maria, como peregrino mesmo, né? Que foi para a Terra Santa com o padre Edmilson Lopes. O que foi essa... Vamos começar, como diz a história, vamos começar do começo. O que foi essa peregrinação, essa sua primeira peregrinação para a Terra Santa, ainda como vocacionado da Canção Nova? Qual a importância que essa peregrinação teve na vida do senhor? Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, quando vivi essa peregrinação, e sempre trazia o sonho de conhecer a terra de Jesus. A minha experiência do encontro pessoal com Cristo foi também ali com 12 anos, 11, 12 anos. Então essa paixão por Nosso Senhor me fez também conhecer a terra dele, né? Mas não imaginava que seria tão logo. E foi muito especial porque foi num tempo de discernimento vocacional. Eu estava na iminência de ingressar na comunidade. Foi, se não me engano, 2 ou 3 meses antes do meu ingresso na Canção Nova. Então, borbulhava muito dentro de mim, naquele tempo, o apelo vocacional, o ardor missionário, né? O encontro com Cristo. Eu acredito que essa peregrinação foi uma chancela da minha vocação. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi no Monte Tabor, naqueles dias de peregrinação, que é considerado lá entre os franciscanos o Monte dos Consagrados, né? Que é um monte separado de todos os outros. Sim. E o topo do Monte Tabor tem uma natureza extraordinária, exuberante, né? E ali eu vivi aquela experiência da transfiguração a partir daquele trecho do Evangelho que diz que depois que terminou a experiência da transfiguração, ficou só Jesus e os discípulos. Eles só olhavam para Jesus. E ali Deus confirmou esse chamado de exclusividade, de pertença exclusiva a Ele, com um coração indiviso. E depois que eu fui descobrir que, de fato, ali era um monte dos consagrados, né? Nessa dos época eleitos. O senhor já tinha o chamado ao sacerdócio? Sim, sim. Eu fiz o caminho vocacional com a Canção Nova com essas 2 perspectivas, né? O carisma e o sacerdócio. E eu percebi que essa peregrinação, sobretudo essa experiência ali no Monte Tabor,
foi o coroamento do meu caminho vocacional e um impulso para poder ingressar na comunidade. Que fantástico. E poder voltar lá agora, né? Se você Mais tem de 10 anos depois, como padre, porque lá eu tinha os sinais, as promessas, Sim. né? A profecia Sim. de Deus a meu respeito, e voltar lá como padre, como membro definitivo da comunidade Canção Nova, de fato fez toda a diferença. O senhor sentiu muita diferença, não no sentido como direção espiritual, já que o senhor na segunda fez que foi para a Terra Santa, já foi como sacerdote, mas estruturalmente, assim, os locais, o senhor sentiu muita diferença ou não? Estava tudo muito parecido ainda com aquilo que o senhor tinha visitado anteriormente? Tudo muito parecido, né? Eu percebi assim que foi pouca coisa que houveram assim diferenças. É claro que como diretor espiritual, Sim. a gente participa de bastidores que os peregrinos não participam, né? Mas no que diz respeito à estrutura dos lugares santos, até alguns lugares até mais bonitos do que naquele tempo, eu percebi assim igrejas que foram restauradas, né? Que naquele tempo ainda estavam um pouco deterioradas. A relação da própria igreja local, né, a comunidade Canção Nova, o crescimento que houve ali dessa relação também eu percebi como uma diferença considerável. Fantástico. E essa experiência de ir como um sacerdote, já nos seus primeiros anos, assim, o senhor é novinho ainda, tá, como diz entre nós, está cheirando a óleo ainda. De essa experiência agora para a Terra Santa como sacerdote. Como foi essa experiência? Na verdade, não foi só para a Terra Santa, né? Foi para Portugal, para a Itália e para a Terra Santa. Começamos em Portugal, passamos por Roma, né, na Itália, e depois terminamos na Terra Santa. As minhas maiores experiências como padre nesses lugares, eu tinha meses de padre, né? Foi a experiência de celebrar a Eucaristia nesses lugares. Sobretudo ali Fátima, que traz uma espiritualidade eucarística muito profunda, né, de reparação, de desagravo à Eucaristia. E também poder celebrar a Eucaristia nos lugares onde Jesus passou, né? Para mim, foi uma experiência muito profunda de renovar este encontro com o Cristo, que me chamou para o ministério sacerdotal. Então, de fato, é mais do que viagem, é encontro com Deus para o peregrino, mas também para nós, que acompanhamos as peregrinações, que trabalhamos nelas, né, que estamos ali como diretores espirituais. Então, nós também temos a oportunidade de renovar essa experiência do encontro com Cristo. Então, as celebrações eucarísticas nesses lugares santos, eu acredito que foi o que mais me comoveu, o que mais me mexeu comigo, poder agir na pessoa de Cristo, na Santa Missa, na terra dele, nos lugares onde ele passou, onde ele esteve com os seus apóstolos. Imagina, as primeiras missas foram celebradas ali pelos apóstolos, né, depois da ascensão do Senhor. Então é muito especial. E eu costumo dizer assim, quando me perguntam sobre essas experiências, por mais que você fale, as palavras elas parecem não conseguirem alcançar a profundidade do que é. Você fala, tenta descrever a experiência, mas parece que falta alguma coisa. Quando você encontra alguém que foi e fez a experiência, parece que, nossa, puxa vida, é assim mesmo. Né? Então, as palavras, a linguagem, e a filosofia diz isso, né? A linguagem, ela tem um limite próprio e ela não consegue expressar a experiência com profundidade. Sobretudo quando é uma experiência do divino, né? Do mistério de Deus, do lugar, como são as peregrinações. Padre, eu acredito que o Brasil inteiro rezou pelo Senhor todo o processo do acidente, tudo aquilo que o Senhor viveu diante da saúde. E eu lembrei disso agora, que agora nos bastidores, antes de começar a gravarmos, eu peregrinei com o Padre Cleidson, que também estava no acidente, e ele relatou para nós, durante a peregrinação, como foi, como que vocês estavam, a experiência dele, o testemunho dele. E a Terra Santa, sem dúvida nenhuma, o lugar
mais importante da nossa fé é o Santo Sepulcro, né? Onde acontece a ressurreição de Jesus, o sepulcro está vazio. E na sua vida aconteceu também uma ressurreição, né? Pela oração do Brasil inteiro, que se uniu nesse SOS William. E como foi? Poucos meses como sacerdote, o Padre Jonas, inclusive, pediu isso, né? Queremos o Padre William. Poucos meses da sua ordenação ir nesses lugares. E, principalmente, ir na Terra Santa. Sim, de fato, a experiência que eu vivi naquele tempo do acidente foi uma experiência também extraordinária, né? O que Deus fez por mim foi um grande milagre. Sim. Tudo aquilo que o povo também já sabe, né? Do estado grave em que eu fiquei, a maneira surpreendente como me recuperei sem nenhuma sequela, nem nos pulmões, que foi a parte mais grave, né? Que foram mais atingidos, as costelas, a coluna que fraturou e se recuperou surpreendentemente, a fratura de rosto, de ombro, enfim. Foi de fato uma ressurreição, eu diria quase que literal, até dentro da perspectiva médica. Houve uma noite lá no hospital que os médicos me deram algumas horas de vida. E até para os médicos foi uma surpresa muito grande a maneira como me recuperei. Dado a fé do Padre Jonas, que contagiou a fé do povo. Sim. Né? Eu costumo dizer que o que me salvou não foi a minha fé. O que me salvou da morte foi a fé do povo, que se uniu à Canção Nova naquele tempo. Mas uma coisa que eu me lembro muito é que alguns meses depois do acidente, eu já estava quase que completamente recuperado, eu me encontrei com o Padre Jonas na sacristia do nosso santuário aqui, e ele me perguntou como é que estavam os tratamentos, né, o andamento das consultas médicas, e eu dizendo para ele, né, que os médicos se surpreendiam com o que viam, e ele disse para mim assim: meu filho, você carrega a ressurreição no seu corpo. O seu corpo se transformou num instrumento de ressurreição, também para a vida das pessoas. Nossa. Eu não era padre ainda, né? Eu era seminarista. E essa fala do Padre Jonas, ela ecoa no meu coração até hoje. E é claro que depois da ordenação sacerdotal, isso também se tornou ainda mais forte no meu coração, né? E depois de tudo que vivi no acidente, depois dessa fala do Padre Jonas, depois da ordenação sacerdotal e a visita ao Santo Sepulcro, parece que lá, estando dentro da tumba onde Nosso Senhor ressuscitou, eu entendi profundamente aquilo que Deus tinha feito por mim e, ao mesmo tempo, a grandeza da missão que Deus me confia como padre, de ser um instrumento de ressurreição. A partir desse testemunho, que eu disse, como eu disse, não é meu, é da Canção Nova, é do povo, mas também no exercício do ministério sacerdotal, trazer à vida também as pessoas que estão mortas, não só fisicamente, mas espiritualmente, aquelas pessoas acidentadas pelo pecado e que precisam também serem alcançadas por essa força de ressurreição. Então, estar no Santo Sepulcro, e eu posso dizer assim, estar no Santo Sepulcro como um ressuscitado, como um padre ressuscitado, é claro que me faz ainda mais tomar posse do que Deus fez na minha vida e assumir com muito mais seriedade e responsabilidade o ministério sacerdotal. O Padre Jonas me disse uma coisa quando eu fiquei padre, no dia da ordenação, que é claro, chega a dar um frio na espinha, mas é uma coisa muito verdadeira e profunda. Ele disse para mim: eu espero muito de você, porque não foi à toa que Deus te devolveu a vida para ser padre. Né? Então, é claro, esse mistério vai permear o resto da minha vida. Essa história já foi contada centenas de vezes. E é claro que, com certeza, ela também vai se misturar aí com a história da ressurreição de Nosso Senhor. Nossa. Gente, respire um pouco, assim como eu aqui, que é forte, né? É mais que forte, é profundo, porque, de fato, eu posso continuamente conhecendo Deus, escutando as experiências,
mas não tem como ainda não parar e dizer assim, meu Deus, eu ainda preciso lhe conhecer muito mais, preciso me aprofundar muito mais, porque é uma experiência que é isso, é profunda demais para caber em algumas palavras. Por isso, não tem nem como eu não dizer, curta, se inscreva nesse canal. Aproveitar que a apresentadora aqui vai dar uma respirada agora. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu me emociono mesmo? Porque, padre, eu vi algo muito extraordinário acontecer na sua vida após a sua ordenação. Eu já lhe admirava, já sabia, né, de toda essa questão do acidente e tudo mais. Gerou um vínculo de amizade. Afinal, todos os finais de semana nós estávamos unidos num grupo de oração dentro de uma das paróquias aqui de Cachoeira Paulista. Mas eu assisti a sua ordenação em um aeroporto, numa peregrinação. Estava esperando para embarcar e aí não tinha como. E eu botei no Wi-Fi do aeroporto e fiquei assistindo. E eu chorei junto, e eu me emocionei junto e tudo mais. Mas o que aconteceu, assim, na sua vida, eu não consigo explicar. Pós a ordenação, é uma coisa muito sobrenatural. É uma coisa, assim, que ultrapassa realmente qualquer palavra. E escutar o senhor falar isso dentro desses poucos meses que o senhor tinha de sacerdócio e viver essa experiência numa peregrinação, reafirma ainda mais a nossa missão como peregrinação. Reafirma ainda mais a nossa missão, realmente aquilo que nós lutamos para que sejam as peregrinações. Porque podemos correr o risco de perdermos o foco, de achar que só são apenas pessoas que vão viajar conosco. Mas, no fundo, nós somos os primeiros a sermos atingidos por essa graça, por essa inspiração divina, que são as peregrinações. Então, escutar o Senhor dizer assim para mim, é um ressuscitado visitando o lugar da ressurreição, que ao mesmo tempo é chamado a ser essa ressurreição na vida dos outros, é tocar de uma forma muito concreta isso na sua vida. E eu não estou aqui enchendo o seu ego, não, mas é de tocar nessa ação de Deus. É honrar a Deus realmente dentro dessa dimensão do que Ele fez na sua vida. Eu estou diante de um milagre, mas eu estou diante principalmente de um ressuscitado que gera a ressurreição na vida das pessoas. Desculpa essa apresentadora se emocionar assim, viu? Mas o Pode Peregrinar dá essa liberdade de sermos... de deixar mesmo o nosso coração falar aquilo que nós estamos experimentando aqui. Eu espero que você experimente aí também. Padre, mas o senhor também visitou outros lugares na Terra Santa. Lugares fortes, mas além do Santo Sepulcro, quais lugares que o senhor já tinha visitado, mas que foi uma experiência diferente como sacerdote? Na sua segunda peregrinação à Terra Santa. Nessa peregrinação da Terra Santa, além, é claro, ali do Santo Sepulcro, toda a experiência que a gente faz com a Via Sacra, que é muito forte, né, ali pelas ruas da cidade antiga de Jerusalém, mas dessa vez também eu destaco a cidade de Nazaré, onde o anjo apareceu a Nossa Senhora, ali a Basílica da Anunciação. Sim. Nós ficamos um longo tempo ali na Basílica. Eu me lembro que nós tivemos uma dificuldade ali com o nosso transporte, com o nosso ônibus, então a gente aproveitou ao máximo o espaço da Basílica da Anunciação, né? Então conhecemos cada cantinho ali, o local onde o anjo apareceu a Nossa Senhora, aquela fonte de São José, a igreja de São José, o pátio da Basílica. Então a gente conseguiu demorar um pouco mais ali. Então a experiência mariana é algo que eu destaco também nessa peregrinação, porque é a terra de Jesus, mas também é a terra da mãe dele. Sim. Né? É a terra de Maria, a terra de Nossa Senhora. Então não tem como você não imaginar ali naquele lugar os acontecimentos, né? Da pós-anunciação, como foi a vida de Maria, de José, a criação do menino Jesus ali naquele lugar.
essa experiência tão profunda também com a Mãe de Deus. É claro, existem as peregrinações dos santuários marianos, sim, que também são extraordinárias, como disse aqui para você antes, né? Mas também eu não posso descartar a presença de Maria nos lugares santos, né? A honra que ela também tem ali naquele lugar, e a gente volta desses lugares por onde também a Virgem Maria passou, viveu, um pouco mais apaixonado por ela. A gente se sente um pouco mais filho de Maria também nesses lugares. Não tem como a gente visitar Nazaré e não lembrar Maria de Nazaré, né? Com certeza, com certeza. Padre, e o Getsemane? Como foi a sua experiência no Getsemane? O Getsemane, para mim, é uma experiência de reparação. Não sei se porque também no meu sacerdócio eu trago muito imbuído isso. Eu acho que também é a herança de Fátima, né? Do mistério da reparação. Mas ali, estando naquela igreja que já tem uma estrutura que nos convida a um recolhimento profundo, né? Tanto a estrutura como a iluminação, é uma igreja um pouco mais escura, justamente para nos remeter à profundidade do que aconteceu ali, né? A oração de Nosso Senhor, a sua agonia, né? Na iminência da paixão. Então o desejo, ao estar ali, diante daquele altar que tem a pedra original, onde Jesus rezou, chorou, onde com certeza ali caiu suas lágrimas, o sangue, o suor, não pensar também nesse mistério de reparação. Como sacerdote, poder também ser para Nosso Senhor um lugar onde Ele pode derramar o coração dele, onde Ele pode encontrar o consolo, onde Ele pode encontrar a reparação. Porque é para isso que nós estamos também aqui evangelizando, né? Para salvar almas do pecado, almas que se tornem agradáveis a Deus. Almas que desagradam a Deus e que passam a agradá-lo. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Torná-lo cada vez mais amado a partir também da santidade de vida. Então, ali no Getsemane, eu pude rezar com essas intenções, né? Pela minha missão como padre, de ser de fato esse pescador de almas, trazer no coração essa gana do nosso fundador, né? De salvar as almas e dá-las a Deus. É essa a missão de um padre, né? Sacerdote significa administrar as coisas sagradas, levar as pessoas às coisas sagradas e trazê-las para Deus. O padre é uma ponte, né? Então o Getsemane para mim foi uma experiência assim, de amor, de reparação e de consolação. Padre, a Terra Santa é o único lugar do mundo que, quando nós vamos, nós celebramos a liturgia local. Não podemos celebrar a liturgia diária também, mas tem essa característica, a liturgia local. Então, quando o sacerdote vai proclamar o evangelho, dependendo do lugar, ele proclama o evangelho que aconteceu naquele lugar. Eu sempre tive essa curiosidade e vou aproveitar aqui. Como é para o sacerdote fazer essa proclamação assim dessa liturgia local assim? Parece até ser uma pergunta meio boba assim, mas principalmente o senhor indo poucos meses depois da sua ordenação, o senhor teve algum desses lugares assim que o senhor celebrou e era a liturgia do local? Sim. Primeiro é muito especial porque os próprios textos litúrgicos, tanto do missal que tem lá na Terra Santa, como do lecionário, eles trazem a expressão aqui, né? Então o padre está rezando, aí aqui aconteceu esse mistério, aqui se desdobrou a anunciação, aqui Nosso Senhor deu a vida. Então essa expressão colocada dentro da liturgia, é claro que ela nos faz entrar na profundidade do que aquele lugar significa. E sempre que eu celebrei nesses lugares com a liturgia local, eu me lembro daquela outra expressão que também é muito difundida aqui entre nós na divulgação das peregrinações, que diz que a Terra Santa é o quinto evangelho, não é? É uma experiência de você entrar nas páginas do evangelho de uma maneira muito profunda. É como se você pudesse tocar naquilo que aconteceu ali. Eu me lembro do primado de Pedro, ali nas margens do Mar da Galileia. Nós celebramos a Eucaristia ali.
E ali tem a Mensa Christi, né? Aquela pedra onde Jesus teve o diálogo com Pedro. Sim. Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E nós celebramos essa liturgia ali. Eu me lembro que depois da missa, os peregrinos foram lá tirar as fotos, né? Foram andar ali nas margens do Mar da Galileia. Eu entrei na capelinha, na igreja, no santuário, e toquei aquela pedra, e ali eu fiz um momento de ação de graças, tinha acabado de comungar, e vivi essa experiência de ser interpelado por Jesus, como padre, né? Ser também perguntado por ele, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E eu fiquei horas ali, horas assim, muito tempo, né? Tinha até a hora de ir embora, e os meninos foram lá me chamar, porque é a experiência de você atualizar na sua vida o que os apóstolos viveram, né? E é claro, como padre, isso tem uma conotação ainda mais especial e profunda. Então dizer, aqui aconteceu, é você entrar na verdade daquele fato bíblico e experimentá-lo quase que literalmente. Padre, toda vez que eu escuto, eu fico dizendo, meu Deus, eu que sou leiga, escutando, dá um frio, dá um impacto no meu coração, quando, por exemplo, eu escuto na Basílica da Anunciação, aqui o Verbo se encarnou e se fez carne. Eu digo, meu Deus, imagine para um sacerdote. Então, sempre tinha essa curiosidade assim, de perguntar, ainda mais para o senhor que tinha poucos meses. A gente tem que segurar as lágrimas, senão não termina a missa. O padre... esqueci o nome dele agora. O que está em Cuiabá. Padre Joaquim, Padre Helenildo. Padre Helenildo. Eu fui peregrinar com ele e foi muito engraçado. Porque quando chegou no Getsemane, ele ficou muito emocionado. Muito, 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 muito emocionado, ao ponto da gente, assim, ficar esperando mesmo. E ele chorando, 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 chorando. E quando foi no final da missa, e com o jeito dele todo, assim, ele disse assim, o caba tem que ser muito macho para não chorar aqui. Isso é muito forte. E eu disse, padre, é mesmo. Para nós que somos leigos, é forte, imagine para vocês que são difícil, sacerdotes. Você está ali celebrando a missa, aí você tem que pedir, Jesus, me ajuda a me segurar para eu terminar a missa. Porque é uma mistura, né? Você é diretor espiritual, você tá com o povo, mas você se sente também peregrino. Sim. Você também faz a experiência, você também se emociona, né? Eu lembro que no aeroporto ainda, aqui no Brasil, nós dissemos isso para os peregrinos. Não é um turismo. Nós não vamos lá para fazer turismo ou para fazer uma viagem. É uma experiência. É uma peregrinação que nos leva a uma experiência profunda do mistério que esses lugares contêm. E isso faz toda a diferença. Mas eu já descobri aqui nos bastidores que tem uma peregrinação, a sua segunda peregrinação, que foi para os Santuários Marianos, que conquistou também o seu coração, que foi uma experiência nova, né? Mesmo o senhor já tendo ido para Portugal, mas o roteiro dos Santuários Marianos ainda contempla Lourdes. Foi para Lisieux também? Lisieux. Medalha Milagrosa, sim, lá em Paris. E Santuários Marianos, padre? Santuários Marianos é muito especial devido à presença contínua de Nossa Senhora, a peregrinação toda, né? A gente começa em Fátima, depois vamos ali, passamos pela Espanha, Santiago de Compostela, chegamos a Lourdes, na França, e terminamos em Paris, na Medalha Milagrosa. Então, são as aparições marianas, cada uma com a sua particularidade, mas, ao mesmo tempo, a gente renova essa experiência com os apelos de Nossa Senhora nesses lugares. Em Fátima, a experiência, como eu disse, de reparação. Em Lourdes, a experiência dos milagres. E lá também foi muito especial, porque eu pude testemunhar o milagre da minha vida com os peregrinos naquele lugar, né, que eu digo assim, é uma fonte de milagres, Lourdes. E também a Medalha Milagrosa, o diácono Nelson estava conosco, testemunhou também a experiência de milagre que ele viveu na vida dele, a partir da Medalha Milagrosa. Então, uma experiência mariana muito profunda, que traz um apelo de conversão e de santidade. Eu digo que a experiência dos santuários marianos,
ela tem essa particularidade, um apelo profundo de conversão. O peregrino que vai nestes santuários dedicados à Virgem Maria e que se abre de fato a experiência, ele não volta para o Brasil a mesma pessoa. É um compromisso maior com a santidade, com a mudança de vida, sabe? Com as virtudes, com a salvação da própria alma, né? E também, de quebra, além de ter a presença de Nossa Senhora, a gente faz experiência profunda com os santos que viveram nesses lugares, né? Eu me lembro assim, eu ali diante da cama onde morreu São Francisco Marto, em Fátima. Era a mesma experiência, a gente conseguia conter as lágrimas. Aquele menino, cama pequenininha, um quarto simples, uma cama simples. Ele morreu vítima da gripe espanhola. Sim. Também, como Jacinta. Sim. Né? E a curta história daquele menino, naquela curta história ele foi capaz de amar tanto a Nosso Senhor, se dispor tanto a consolá-lo, a repará-lo, a lutar também pela conversão dos pecadores a partir dos sacrifícios, né? Então, os sofrimentos ali que os pastorinhos viveram, mesclados com a oferta da vida, da oração, nos contagia muito. Sim. Aí depois a gente chega na Espanha, São Tiago de Compostela, o martírio desse apóstolo ali, e depois na França, Santa Teresinha, que é uma santa muito amada pelo Brasil inteiro, né? É bonito ver os peregrinos quando chegam em Lisieux, já ficam também todos emocionados, porque muitos são devotos. Sim. Uma santa que, eu diria, ela descomplicou o caminho do céu. É verdade. Né? A partir da pequena via, ela tornou a santidade algo acessível a todos, né? E é claro que chega também em Paris, que tem ali Santa Catarina Labouré, sim, que viu Nossa Senhora das Graças. Nós fomos em São Vicente de Paulo, fomos lá na Basílica do Sagrado Coração. Que é belíssimo. Então é especial demais, é um roteiro que nos renova no compromisso de santidade e também na experiência com Nossa Senhora. E na sua vida, padre, o que esse roteiro, o que essa peregrinação ocasionou, assim? Eu acredito que um comprometimento maior com o ministério sacerdotal, com a missão de padre dentro da comunidade Canção Nova, dentro da minha missão hoje específica, que é ali o cuidado com os nossos seminaristas, né, aqui na Canção Nova. Então, a peregrinação, ela gera uma experiência no local e, é claro, ela gera uma emoção, não tem como, de fato, como o padre aí falou, né? Às vezes não chorar, não se emocionar, mas quando nós voltamos, a gente também volta um pouco mais comprometido com a vida da santidade e com a missão que Deus nos confiou, né? Então, é bonito ver esse desenrolar da peregrinação. Tem a expectativa, tem a chegada, a experiência, a emoção e esse fruto, que é o compromisso com aquela experiência que você fez. Então, por isso que a gente fala, não tem como voltar a mesma pessoa. A pessoa volta realmente comprometida. Tem que comprar o chocolatezinho para os seminaristas. Tem, isso daí faz parte, né? Um chocolate, uma lembrancinha. Mas é uma experiência, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito do roteiro Santuários Marianos. Acredito que todo cristão deveria ir à Terra Santa. Eu acho que é um marco na vida. Principalmente eu que já fui muitas vezes, eu digo que se você já foi uma vez, vá outra, porque a experiência nunca é a mesma. Sempre tem algo novo a se perceber, a entender. Eu acho assim a Terra Santa numa proporção histórica. É algo realmente surreal. A Terra Santa não tem o que se falar. Mas os Santuários Marianos, ele é completamente diferente da peregrinação para a Terra Santa. Porque a Terra Santa é peregrinação de andar, sol, mesmo na época de outubro, novembro, que já não é tanto calor assim, mas é uma peregrinação exigente, né, padre? Sim. Tem que se andar e tudo mais. Tem um condicionamento aí. Né? E os Santuários Marianos já é uma peregrinação mais tranquila, vamos dizer assim, no sentido que não exige tanto fisicamente, né?
É um roteiro, inclusive, que tem as tardes livres, que cada um pode ir lá fazer a sua oração. Como são lugares pequenos, também tem essa possibilidade de tranquilamente sair à noite, por exemplo, de ir para a procissão luminosa, tanto em Fátima como em Lourdes. Então, quando diz assim, ó, Terra Santa, Santuários Marianos, você vai para os dois. É difícil. Vai para a Terra Santa, depois vai para os Santuários Marianos, mas faça essa experiência. E é interessante, padre, porque a maioria dos nossos peregrinos parece que faz um combozinho, vai seguindo. Vai para a Terra Santa, depois vai para os Santuários Marianos, aí depois vai escolhendo outros roteiros. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, eu digo que vale muito a pena. É, de fato, um retiro. É um retiro que se faz... os frutos que se tem de uma peregrinação são incalculáveis. Uma peregrina que uma vez veio aqui, ela disse assim, vocês me venderam algo com um valor que eu paguei, mas vocês não tinham dimensão do valor na minha alma que iria ser gerado. Então, eu sou uma outra pessoa depois de uma peregrinação. Então, que bom poder testemunhar isso também na vida do Senhor. Espero que muitas outras vezes. E espero ir com o Senhor também. Deus quiser. As pessoas às vezes perguntam no Instagram ou mandam mensagem, pergunta se é caro peregrinar com a obra de Maria, pergunta os valores dos roteiros, né? E eu sempre falo assim, não há dinheiro no mundo que pague a experiência que você faz lá. É isso mesmo, padre. E é claro, a obra de Maria facilita ao máximo o pagamento, né? Vocês sabem disso. Mas não cabe no cálculo financeiro o benefício espiritual que uma peregrinação causa no coração de um peregrino ou até de um diretor espiritual. Verdade. Né? Então, isso que a gente também tem que ter em mente quando a gente decide se programar para peregrinar com a obra de Maria. Né? O valor espiritual que é incalculável. Sim. E que a pessoa continua colhendo os frutos anos a fio na sua vida. São peregrinações inesquecíveis. Veja, eu fui para a Terra Santa a primeira vez há mais de 10 anos. E eu lembro de detalhes de coisas que eu vivi ali. Né? Então, o valor permanece na alma e no coração do peregrino. Verdade. Fica com essa dica. O valor vai permanecer na sua alma, na sua vida, na sua história, porque, de fato, a peregrinação não acaba. Vai acontecer coisas na sua vida que você vai olhar e dizer assim, vai lembrar de algo que Deus falou com você na peregrinação. Muitas coisas você vai entender durante a peregrinação, mas muitas coisas você só vai entender às vezes depois de anos, às vezes depois de, sei lá, de muitas outras peregrinações você vai entender o que Deus falou com você. Gente, aqui é conversa de pegar um café, um pão de queijo. Você é mineiro, né? Mineiro, isso mesmo. Pegar um pão de queijo e ficar aqui partilhando. E tenho certeza que teria muitas e muitas e muitas e muitas outras experiências para contar sobre as peregrinações. Mas o Padre William, o próximo ano, tem peregrinação e você pode peregrinar com ele. Então, você pode acessar o nosso site caminhandocommaria.com, colocar lá na abazinha, pesquisar Padre William Guimarães, ou só botar Padre William e vai aparecer quais são as peregrinações que ele irá. Com a graça de Deus, vamos rezar para que a Terra Santa ela já está com as portas abertas, mas diante dessa situação da guerra e tudo mais, nós somos impossibilitados de ir e retomar as peregrinações na Terra Santa. Mas você, né, padre? Isso mesmo. Pode ser o próximo peregrino do grupo do Padre William e eu espero estar com ele nessa peregrinação, porque eu tenho certeza que faz muita diferença. Escute isso que eu vou dizer para você. Faz muita diferença o diretor espiritual de uma peregrinação. Faz muita diferença. Olhe que eu não estou dizendo aqui que tem uns que são melhores que os outros, não. Eu estou dizendo que é importante você saber quem você escolher para dar direção espiritual nesse retiro, nessa peregrinação que você vai escolher a fazer,
tá bom? Então, Padre, muito obrigado. Como eu já disse aqui, eu quero peregrinar com o senhor. Que Nossa Senhora me dê essa graça de fazer essa experiência. Muito obrigado por esse testemunho. E eu termino esse Pode Peregrinar com essa frase que o senhor disse lá no início. O ressuscitado que visitou o lugar da ressurreição e que é chamado a ser essa ressurreição também na vida dos outros. Muito obrigado pelo seu testemunho. E nós vamos rezar para que o Senhor continue sendo essa ressurreição através do seu sacerdócio na vida das pessoas, na vida de tantos peregrinos que ainda vão viajar com o Senhor, peregrinar com o Senhor. Amém. Reze mesmo. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de testemunhar. Nunca tinha dado um testemunho assim que ligava a minha história com as peregrinações. E até vindo para cá eu fiquei pensando, nossa, é a primeira vez que eu vou poder materializar isso, né, com palavras, a experiência feita dentro do Santo Sepulcro, depois de experimentar o que é a ressurreição. Alguém que esteve também no Santo Sepulcro, que pode testemunhar o que é a ressurreição. O diácono Nelsinho me chamava de William Lázaro, por causa dessa experiência, né, de ter saído, de fato, da morte, como Jesus fez com Lázaro, né? Jesus esperou Lázaro morrer para poder chegar até lá e poder ressuscitá-lo. Esperou o extremo da morte para que a ressurreição de Lázaro fosse, de fato, ocasião de ressurreição e de vida para tantas outras pessoas. E acho que comigo também Deus fez assim. Esperou chegar ali no limite, na iminência de morrer, para poder agir na minha vida, no meu corpo, e para que essa história também se tornasse hoje uma história de ressurreição. Acho que o Padre Jonas foi as irmãs de Lázaro, que foi lá em Jesus. Foi. E Jesus, aquele que tu amas. Foi isso mesmo. Gritou, bateu, insistiu, e nosso Senhor fez, de fato, para que, como eu disse, não seja só em mim, seja também na vida das pessoas. E é claro, se Deus me der a graça de voltar lá, muitas outras vezes, com você, com os peregrinos, a gente vai poder viver juntos essa experiência. Ressuscitarmos juntos na terra de Jesus, a terra da sua ressurreição. Amém. Obrigado, Padre, mais uma vez. Agradeço. Obrigado a você também que está conosco até esse minuto aqui do vídeo. Até o próximo Pode Peregrinar, se Deus quiser. Beijo no coração e até a próxima.